Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Pare e Pense, ou ao Pare e Pense Podcast. Nós hoje temos um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre a contemporaneidade da Bíblia, sua relevância para os dias de hoje. Baseado em perguntas que muitas pessoas fazem, o fato da Bíblia não tratar de algum assunto específico, isso tira dela a relevância para, de alguma forma, tratar de assuntos ou usarmos a Bíblia para tratar destes mesmos assuntos? Então você fique ligado que nós vamos falar sobre isso e eu creio que vai ser muito edificador para a sua vida. Então faz um favor pra gente e para um amigo seu. Eu sei que você já teve uma conversa dessa com alguém, eu já ouviu talvez um adolescente, um jovem ou algum amigo seu falar sobre esse assunto que na Bíblia não é mais relevante, parece que ela não entende a nossa cultura mais. Então para o que você está fazendo agora, manda esse vídeo para alguém se você está com a gente no YouTube ou se você está ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, envia, manda, share isso com alguém, compartilhe com alguém. Porque o nosso lema é sempre assim, se abençoou você, isso vai abençoar outros também. E talvez você quer ver um pouquinho da gente aqui, o nosso setup, né? Nossa salinha aqui. Você pode seguir a gente no Instagram ou no YouTube. A minha página no Instagram é Matt Ananias, do pastor Emanuel Oliveira, NLC. Da nossa igreja é New Life Church Official, New Life Church Oficial, tudo junto. E você pode encontrar o nosso canal do Pare e Pense no YouTube também. Lá é Pare e Pense Podcast. E você pode nos ajudar, porque como nós estamos iniciando agora esse podcast, nós precisamos da ajuda de vocês que curtem o que nós fazemos aqui, que apreciam o que a gente faz, né, Matt? Isso. E divulgar para os seus amigos. Convidá-los para se inscreverem no canal do YouTube, seguir-nos no Instagram e também, muito importante, lá no Spotify e no podcast da Apple, você também, por ali, pode espalhar para os seus amigos, tá bom? Muito bem, a pergunta, ou algumas das perguntas, e algumas delas foram em diálogo. Por exemplo, pais, Matt, que me procuraram, ou a gente estava conversando, batendo papo, e disseram o seguinte: quando meu filho chega talvez no junior year da high school, ou senior year, ele começa a questionar a relevância da Bíblia para as decisões que ele tem que tomar. Por exemplo, um pai específico me disse que o filho queria fazer alguma coisa, seguir um caminho. Aí o pai disse que achava que não era correto e tal, e o menino perguntou por quê. Ele disse, porque a Bíblia ensina assim. O menino falou, a Bíblia não fala nada sobre isso, sobre o que ele queria fazer. E realmente não fala sobre aquele assunto específico. Então, várias vezes as pessoas perguntam qual é a relevância de um livro que foi escrito tantos anos atrás, séculos atrás, para os nossos dias. Se ela foi escrita, a Bíblia, num contexto socioeconômico, geográfico, cultural, político, diferente do nosso, como que ela pode validar ou como que ela pode repudiar ou como que ela pode proibir algo que transcende tanto o tempo e o momento em que ela foi concebida? Muito bem, deixa eu começar lendo para vocês um texto que Paulo escreveu para um jovem seguidor dele, um dos seus discípulos. Aliás, talvez o mais próximo de Paulo, porque Paulo foi muito próximo de Timóteo e de Tito. Timóteo, Paulo o deixou como pastor na cidade de Éfeso, e Paulo escreveu para Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, um versículo que é muito conhecido, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, simplesmente por análise textual, nós temos aqui 4 áreas que a própria Bíblia diz que ela é útil. Ela é útil para o ensino, e o ensino aqui não está restrito, portanto, nós podemos inferir que esse ensino cabe nas mais diversas áreas da vida. Para a repreensão, ou seja, para nos fazer perceber erros, posicionamentos, enfim. Para a correção, para colocar em ordem aquilo que não está, para indicar o caminho correto. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. E para a educação na justiça, em como ser uma pessoa íntegra. Mas presta atenção primeiro, vamos pensar na Bíblia. A Bíblia não é um livro. A gente trata como um único livro. Mas a Bíblia são 66 livros
colocados juntos, que forma esse volume que nós temos chamado Bíblia. Ela foi recebida ao longo de muitos anos. Pessoas diferentes, posições sociais diferentes, classes econômicas diferentes. Tem escritor da Bíblia que era culto, tem escritor que não era absolutamente culto, tem escritor que viveu no palácio, tem escritor que viveu no meio dos animais. Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros que propõem uma coisa. Esse é que é o ponto crucial. A Bíblia não é um livro comum por diversas razões. Primeiro, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus e ela foi através do Espírito Santo que inspirou o coração de homens e a mente de homens a escreverem o que nós temos como a Bíblia. Então, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Levar o homem ao conhecimento de Deus. Então, ela não visa responder as minhas perguntas particulares ou as perguntas particulares de ninguém. Ela visa levar o homem a conhecer a Deus. Ela visa fazer com que o homem, neste relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, viva segundo o propósito para o qual foi criado, trazendo honra e glória para o seu Criador. Então, com estes dois propósitos, a Bíblia trata de toda a vida humana, desde a necessidade nossa de redenção, de nós precisarmos de justificação, de Jesus ter vindo, enfim, de como será a nossa eternidade. Agora, baseado nesse texto que Paulo disse para Timóteo, nós precisamos então fazer uma pergunta: por que algumas pessoas dizem que a Bíblia não é mais relevante? Eu posso dar a vocês algumas ideias aqui do que nós temos, do que eu tenho percebido ao ver pessoas discutirem sobre isso. Primeiro, é a questão da contemporaneidade. Como é que um livro tão antigo pode falar sobre assuntos tão distantes da imaginação? Imagina na época bíblica, imaginar isso aqui que nós estamos fazendo, um microfone. Né? Jesus falava para multidões. As pessoas, os mestres falavam em pé em cima de alguma coisa ou sentados, não tinha essa amplificação de voz. Let alone nas outras coisas, né, que são tantas. Como que pode? A outra coisa é porque algumas pessoas acham que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Não, isso está errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus, que ela é inerrante, não há erro nenhum nas Escrituras Sagradas, não há falha, não há nada que precise ser acrescentado e também não há nada que possa ser retirado. Então o ponto está que nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa iluminar nossa mente e nosso coração para percebermos o que a Escritura Sagrada está ensinando, inclusive naqueles assuntos que ela não trata diretamente. E foi interessante, porque ao falar com o Matt aqui um pouquinho antes de começarmos a gravar sobre isso, você citou alguma coisa, parece que de videogame. Sim. Lidando fala pra nós, o que foi? Lidando com adolescente, eles sempre trazem isso à tona, né? Mas videogame não tem na Bíblia. Então é errado jogar, é certo eu jogar, quanto tempo eu posso jogar, o que tem... Como é que esse livro pode me instruir em relação a videogame, por exemplo? Não tem nada lá, né, Matheus? Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu explico para eles, não. Tudo que a gente precisa saber da vontade de Deus está lá. Tudo. Está ali. Os conceitos, os valores. Eu sempre tento explicar para eles a primeira coisa assim, Deus não muda. Deus é santo. Né? E muita gente, a gente pega essa palavra apenas no sentido de pureza. Não, mas ele é consistent, ele é o mesmo. Ontem, hoje. Não há variação nem sombra de mudança. Exatamente. Então eu estava meditando hoje mais cedo sobre Eclesiastes 2, onde o autor está falando sobre prazeres, né? E eu jogo videogame até hoje, por exemplo, e há muito prazer nisso. Só que você tem que pensar assim, ok, o que a Bíblia fala sobre prazer? Quando você lê Eclesiastes, ele é muito claro. Ele diz que não tem sentido em você viver só para prazeres. Então, você aplica isso até na área de um videogame, por exemplo. A sua vida não pode se moldar em volta do prazer. Em volta de um videogame, por exemplo. Você tem que colocar como que num scale, numa balança. Quanto tempo eu tenho passado no videogame?
Quanto tempo eu tenho passado no esporte? Quanto tempo eu tenho passado? Que são coisas que não tinham, não existiam na Isso, Bíblia. Né? Ou seja, você está introduzindo algo que não fala do videogame. Portanto, se o menino disser, a Bíblia não fala do videogame, isso quer dizer que eu posso jogar? Pode. O que você está dizendo é que a Bíblia trata das emoções, dos sentimentos envolvidos com o videogame. Isso. E nisto você pode encontrar equilíbrio, inclusive. É isso. Tá. É o que o senhor sempre diz. Porque há outras coisas que a Bíblia também não diz que nós não devemos fazer. Né? Não, direto. Tem menino que vem e fala, Matheus, um exemplo clássico que eu ouço muito de jovem adolescente é a maconha, por exemplo. Isso, eu tava pensando aqui. Aí, me relaxa. E já usaram, pastor, o senhor deve ter ouvido muita coisa. Foi Deus que criou, é erva. Não. É natural. É natural. Não, mas... Agora, até que é orgânico, estão dizendo que é orgânico. Não, porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem muitas lojas agora que são autorizadas pelo governo a vender produtos da maconha. E há, inclusive, algumas que eu passo dirigindo perto delas e está dizendo que os hemps são todos orgânicos, ou as plantas são orgânicas. Né? Mas... o conceito, o princípio está na Escritura. Está lá para nos mostrar que algo que altera o nosso pensamento, algo que está contrário à nossa natureza, à nossa sobriedade, não pode fazer parte da nossa vida. Exatamente. E eu acho que vale a pena a gente também... Ontem eu estava dizendo isso para uma pessoa, ajudando a tomar uma decisão, sobre a questão do que a Bíblia diz. Eu posso todas as coisas, mas nem todas... Não é porque eu posso que eu vou fazer. É isso. Eu posso, mas nem todas convêm dentro das que eu posso. Nem todas convêm. Eu posso jogar videogame, por exemplo, 10 horas no dia? Posso. Agora, a Bíblia não fala, é proibido jogar mais de 1 hora de videogame por dia. Whatever. Mas a Bíblia diz que dentro das coisas que eu posso, nem todas convêm, nem todas me tornam uma pessoa melhor. Quando ela fala nem todas edificam, né? E fala, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem coisas que, embora eu e você podendo, embora você, olha, que está nos ouvindo, podendo, você não deve. Então o videogame, como qualquer outro esporte, não precisa ser videogame. Uma pessoa que vai na academia, tem gente que vicia em academia e fica na academia 5, 6 horas do dia. A menos que essa pessoa viva disso, está errado. A vida dela está passando. Como com qualquer outro prazer, com qualquer outro hobby, com qualquer outra diversão, né? Tem gente que tem como hobby, sei lá, montar Lego. E fica lá montando aquele negócio horas e horas a fim. Então é isso que o Matheus estava trazendo de forma tão pontual. A Bíblia realmente não trata do videogame, mas ela trata de como você pode lidar com o seu tempo no videogame e, inclusive, com as sensações e as emoções. Era isso que você estava falando. Sim, aí eu quero dar até um testemunho na minha vida sobre isso, que eu sempre joguei muito videogame, acho que meu pai tava falando, desde os 3 anos. Nossa. Ó, você vê. Que ele tá querendo comprar um pro meu filho. Eu falei, não, pai, me fez 2 anos, ainda não. Eu tomei a decisão no começo desse ano letivo, que aqui nos Estados Unidos é agora, em setembro, né? Minha vida inteira, eu sempre joguei videogame de futebol. Só que eu percebi que eu passo muito tempo quando eu começo a jogar o de futebol. Por quê? Porque ele Porque a minha vida sempre foi... Não, eu digo assim, mas o de futebol... Não é porque ele demanda de você ficar mais tempo, nem nada. Não, é porque eu gosto tanto dessa... E aí você se envolve mais. Muito. Qualquer outro jogo, eu posso jogar, deu 1 horinha, deu 40 minutos, tá ok, posso desligar. O do futebol, não. A minha mente ficava nele. E eu comecei a perceber, primeiro porque eu, sinceramente, eu ouvi a voz de Deus. O Matheus... Chega. Tá errado. É importante a gente ter isso em mente, né? Sim. Eu tomei essa decisão, vou parar. Então quer dizer que jogar videogame de futebol é errado? Não, você tem que se conhecer, você tem que estar atento à voz de Deus, à liderança de Jesus na sua vida. Eu jogo outros jogos hoje em dia, mas eu sei que esses aqui eu posso jogar que não tem problema nenhum. E talvez não, e também perceber que foi uma coisa de Deus com você. Isso. E é essa que é a beleza da Bíblia. Ela se particulariza, embora ela seja a mesma para todos nós,
existem coisas... O Mateus... Eu não jogo videogame, porque eu não cresci numa geração que o videogame era muito disponível para nós e nem eu tinha muito tempo para videogame, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo na vida. Aparentemente você não, né? Porque jogou muito, mas tudo bem. Então, para o Mateus era importante isso, do videogame. Para mim, Deus vai falar numa outra área com a mesma Bíblia, com a mesma palavra, com o mesmo texto. Né? E para você, vai falar de uma outra maneira também. Isso, né? Demonstra demonstra quem é o autor dessa Bíblia. Exatamente. É muito mais sobrenatural isso. Como que o mesmo livro pode comunicar verdades a diferentes pessoas com um fim comum. Porque não é para tornar você um tipo de pessoa e eu outro. É para tornar-nos mais parecidos com Jesus. É isso. Né? Então, Deus trouxe no coração dele a questão de se afastar um pouco deste jogo específico no videogame, porque você mesmo citou a causa. Sim. Os outros não te seguram. Esse te segura. Né? Esse te leva a ficar muito mais tempo lá. Sim. E eu sempre tento falar, quando eu tento responder essa pergunta para um jovem ou um adolescente, para ele lembrar do básico. Cara, esse livro, ele é divino. Ele é de Deus. Ele mesmo nos convida. Taste and see that the Lord is good. Provai e vede que o Senhor é bom. Como que ele faz isso? Passa tempo nele. Passa tempo nele. E ele começa a se revelar a você. É real. É real. Você vê que Deus está... E ele não faz o mesmo com outros livros, por exemplo, com outras coisas. Ele pode falar? Sim. Demais. Eu já ouvi a voz de Deus ouvindo assistindo um filme. Sim, eu também, várias vezes. Várias vezes. É assim, um a cada... Agora, na Bíblia, eu não sei com o senhor, eu creio que deve ser assim também, mas é eu passar tempo sozinho nas Escrituras. Parece que Deus está ali sentado no quarto comigo. Sempre. E ele vai me mostrando, e ele vai confirmando coisas que ele já está falando comigo, mas eu passei tempo nesse livro, ele confirma. Ele fala. Mateus, por exemplo, nós estamos falando do videogame. A Bíblia não fala de televisão. Aí pessoas perguntam, então não... E houve uma época que algumas denominações no Brasil não podiam, de modo nenhum, as pessoas terem televisão. Era proibido. Por quê? Porque achavam que a televisão era pecado, o entretenimento era pecado. A Bíblia fala da televisão? Não. Mas, por exemplo, então eu vou assistir o que eu quiser? Não. Existem coisas que vão contaminar meu coração, minha mente. A Bíblia não fala do filme. Eu posso assistir filme de faroeste, filme de karatê, filme de, sei lá, de gente que rouba e sai assaltando. A Casa de Papel, por exemplo. O que eu posso assistir? Eu posso assistir aquilo que não vai levar meu coração e minha mente a abraçar os conceitos que me afastam das Escrituras Sagradas. Por exemplo, você vai assistir um filme com muita cena de sexualidade? Não, você vai ficar... A Bíblia fala de pureza, a Bíblia fala de santidade, a Bíblia fala de que contrário à imoralidade. Né? Você vai assistir algo, agora não é nem na questão do pecado, você vai assistir um filme que mexe com você de forma ruim, que você vai... Aquilo está fazendo mal a você, então a Bíblia não fala daquilo, do filme, mas a Bíblia fala das emoções que estão gerindo a sua mente, seu coração naquele momento, e que você pode muito bem abrir mão para o seu próprio bem. Por exemplo, eu já aconselhei casais com problemas em todas as áreas, mas alguns, e assim, alguns mesmo, não são poucos, que marido e mulher tinham problemas porque um não vinha pra cama antes de 2h30 da manhã assistindo filme. Tá assistindo o que não deve? Não, necessariamente. Talvez até uma minissérie muito boa. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu conheço 2 pessoas que viraram a noite assistindo a Casa de Papel, já que eu mencionei aqui, né? Viraram a noite inteira. Tomaram um banho e foram trabalhar no outro dia. Porque queriam, falou, não aguentava, eu precisava ver como é que ia terminar aquele negócio, enfim. Mas um episódio, né? Agora, voltando aos casais. Não vinham deitar até 2h30 da manhã assistindo filme, cotidianamente. Não só acordavam cansados, enfim, mas foi roubando do casal aquele tempo de intimidade, né? Aquele momento de estarem juntos, de irem para a cama juntos.
Tá errado assistir televisão até 2h30 da manhã? Não necessariamente, mas se prejudica o seu casamento, se prejudica a sua comunhão com o seu parceiro, com a sua parceira, a Bíblia fala sobre isso. Sim, e aí é importante responder essa pergunta. Nesse caso, eu falaria que tá errado. Não, tá errado, porque eu coloquei assim, a Bíblia diz, tá errado assistir filme até... Não, a Bíblia não trata de filme. Mas se está quebrando um outro princípio, está errado. Quantas vezes a minha esposa falava... Esse era o problema do videogame comigo, por exemplo. Tá. Que eu ia Você jogar... ficava até muito tarde. Eu não tinha tempo durante o dia. Então, quando que eu ia jogar? Depois que ela e meu filho estavam dormindo. Que aí já era quase de madrugada. Aí ela sempre reclamava, Rani, você não dorme aqui do meu lado. Eu ficava pensando, que bobeira, eu dormi, você tá dormindo, não tem problema. Isso a gente não entende. Deixa eu te lembrar uma coisa. Casou porque quer dormir juntos. Não necessariamente... Detalhe, leve detalhe da relação. Quer deitar juntos. A gente tem hora que não vê as coisas, não enxerga. Então, a gente tem que pensar no outro. Se a sua esposa tá achando ruim, se o seu esposo tá achando ruim, se tá separando vocês, a Bíblia fala disso. Isso não é do Senhor. Então, não é que você não pode, não. Você não deve. Você não deve. Inclusive, no contexto político, e nós vivemos um contexto político mundialmente falando complicadíssimo em todos os aspectos. A gente vê crise política, não é só no Brasil e nem só aqui nos Estados Unidos onde nós estamos. Agora vazou aí uns documentos, tá chamado de Pandora's Box, que vazou documentos que líderes políticos no mundo descobriram que estavam investindo fortunas em offshore accounts, em paraísos fiscais, para comprar propriedades em outros países. Então tem presidente de vários países, primeiros ministros, aí tem também atores famosos, cantores famosos, enfim. Vazou esses documentos mostrando a crise que está mundial. Então não é só no Brasil, só aqui. A Bíblia fala sobre política. A Bíblia não fala se você tem que ser de direita ou de esquerda, ou se você tem que ser filiado a um partido republicano, democrata, a um partido do Brasil ou de qualquer outro país do mundo. Ela não fala isso. Mas a Bíblia fala que os governantes devem ser justos, que eles devem olhar pelo bem do povo, que eles não devem ser usurpadores da posição que ocupam, que eles não devem impor impostos injustos sobre as pessoas. A Bíblia fala que nós devemos cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro. Então a Bíblia está tratando das áreas que nós não encontramos um capítulo assim, o livro sobre a política na Bíblia. Mas está em toda a Bíblia qual deve ser o caráter dos filhos de Deus na política, por exemplo. Sim, e mostra muito também o tipo de líder que Deus rejeita. Exato. E isso aí, o Velho Testamento tá cheio de exemplos. Pastor, eu queria falar um pouco, não sei se o senhor pensou em ir nessa direção também. Porque muitas vezes quem tem esse problema com as escrituras são até mesmo não cristãos. Que eles falam, mas a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia tem alguns... eles podem olhar como contradições, como erros. E eu queria falar um pouco sobre isso. Que talvez tenha algum não cristão, alguém que pode até mesmo se chamar de cristão, mas ainda tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a veracidade da Bíblia e sobre... o fato de que essa filosofia, a gente fala um pouco sobre isso no nosso primeiro podcast, do pós-modernismo, nos influenciar de uma maneira que a gente é meio escéptico de tudo. Tudo a gente... será que é verdade? Será que é a verdade Será absoluta? que não é a verdade do cara que tá falando lá, né, e tal? Isso. E eu acho isso muito interessante no jeito que Jesus fala de si mesmo. Ele não vem falando como a gente ouve hoje em dia. Essa é a verdade. Eu tenho uma verdade. Eu encontrei a verdade. Jesus vem com algo totalmente diferente. E ele diz, it's me. Eu sou a verdade. Ele não fala assim, aqui a verdade. Olha, eu encontrei, eu estudei sobre, eu descobri. Não, ele fala, eu sou a verdade. Ou seja, há uma verdade. Há um caminho. Há algo... Há uma pessoa ser conhecida, que aí que ele muda tudo. Ele não tá falando só de um conceito. Ele tá falando dele mesmo. De conhecer a Jesus. De conhecer a ele. Porque ele, como João descreve, ele é a palavra. Né? Logo no comecinho. Ele é a palavra. Agora, Matt, interessante quando você falou a questão
da pessoa que é um pouco mais... Vamos supor, a pessoa ainda não conhece a Deus ou ainda não entende bem as coisas de Deus, desconfiar das Escrituras Sagradas. Tem muitas pessoas que já são cristãs que também o fazem, né? E eu acho que isso vem do que você falou, uma época em que todo mundo questiona tudo que se estabelece como único. Olha, falando do contexto político, falando do contexto das vacinas. Um fala, tem que vacinar, vacina salva as vidas. O outro, não tem, porque vacina, whatever, né? Então, quando nós olhamos para isso, estas pessoas, na verdade, o que elas estão dizendo? Elas não estão dizendo que elas não acreditam. Elas estão tentando dizer que não pode ser a verdade única. Por quê? Porque homens foi que escreveram, e homens são falhos. Ouvi isso muitas vezes. Sim. Verdade. Um homem lá, quando está transcrevendo, não pode ter esquecido uma letra ou acrescentado uma letra? Poderia. Eu acho até que deve ter acontecido isso. Porém, para mim, a Bíblia fica ainda mais sobrenatural. Sim. Por quê? Com o erro humano no jogo, ela ainda se valida em épocas diferentes por pessoas que não conviveram com aqueles outros. Vamos pensar. Um escritor veterotestamentário lá da Torá, por exemplo. Ele não conviveu, ele não viu, ele não viveu com outro dos profetas que escreveu, que nós chamamos dos profetas menores. Sim. Mas como é que esse cara daqui falou do que daqui escreveu? Eles já tinham lá. Não tinha esse negócio escrito, impresso que nós temos, surgiu muito tempo depois. Sim. A tradução era oral. A tradução oral, ela é muito mais passível de falha, muito mais. Eu conto um caso para você repete esse caso pro Jonathan, ele já foi diferente. O Jonathan repete pro outro, já foi mais diferente ainda. Aliás, quando eu estudei homilética, o nosso professor fez um trabalho de classe que era assim, ele chamou um aluno para fora, e esse aluno até foi eu, por coincidência, e ele me levou num lugar e me falou uma coisa. Ele falou assim, agora você vai voltar e vai chamar uma pessoa e vai contar para ele o que eu ouvi. E eu chamei o que eu te falei, eu chamei uma pessoa, contei, e ele falou assim, agora vocês dois ficam aqui, vai lá contar pro outro, contar pro outro, contar pro outro. Depois reuniram os 11, que nós éramos, coincidentemente, 11 pessoas, e aí ele perguntou, Manuel, o que eu te falei? Aí eu repeti. Não tinha... Era assim, absurdamente diferente o que o 10º lá tinha escutado. Uau. Porque esqueceu uma coisa e botou outro, o outro esqueceu totalmente. Então imagina, isso só torna a Bíblia mais sobrenatural ainda, Mateus. Porque sendo exposta a essa vulnerabilidade de ser escrita por um ser humano, porque a Bíblia não foi psicografada, o autor bíblico não foi possuído e a mão dele tomada, não, ele estava lúcido, ele estava no uso das suas faculdades mentais e físicas, absolutamente. Ele foi inspirada. Então a inspiração de pode ter sido diferente ao ser colocada no papel? Pode, mas isso ainda a torna mais verdadeira ao meu estudo, porque ela se valida, ela fala do mesmo assunto com precisão cirúrgica. Séculos de diferença. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, o versículo que eu li, toda a escritura é inspirada por Deus, e Deus é todo perfeito, nele não há erro, não há variação, não há sombra de mudança. Ele inspirou o coração de um, inspirou o coração de outro, e a despeito das diferenças sociogeográficas, econômicas, culturais, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é importantíssimo pra gente hoje no nosso contexto, que é cercado de pessoas falando pra gente o contrário, que Sim. Não, é a sua verdade, a minha é a minha. Uma das mensagens que eu preguei aqui alguns meses atrás, o título dela foi One of Us is Wrong. Um de nós está errado. E eu falei sobre essa ideia de que, não, todo mundo vê um pouco da verdade. Não, a verdade, ela é absoluta. Por exemplo, eu dei o exemplo da morte, ou da vida após a morte. Se eu sentar com alguém que acha que não há vida pós-morte, um de nós está errado. Isso. Um de nós está errado. E não vão saber quem é,
Aham. E a hora que vocês descobrirem, vocês não voltam para contar também. É verdade, né? é verdade. Então, mas é isso. Há uma verdade. Sim. Um de nós está certo e Sim. o outro está errado. Existe Deus ou não existe Deus? Um está certo. Não tem como a minha verdade ser válida e a sua também. Não tem Mateus, eu sempre contei uma história. Essa história eu ouvi da pessoa. Então não é um caso assim que um pregador usa como exemplo, nem nada. Um rapaz que, coincidente, na época ele era do Recife. Eu não o conheci em Recife, eu conheci ele aqui nos Estados Unidos. Mas ele era do Recife e ele tinha 2 caminhões de trio elétrico. E ele, assim, ganhava um bom dinheiro. Ele era um jovem solteiro, porque os 2 caminhões, naquela parte do Nordeste, carnaval é muito forte. Então tem pré-carnaval, tem carnaval, tem pós-carnaval, tem carnaval fora de época, enfim. E ele, os caminhões dele eram muito bons e ele ganhava um bom dinheiro, era um rapaz jovem, tinha uma vida muito boa. E ele me contou que um dia ele parou o caminhão perto da Orla, em Salvador, porque ele estava esperando o outro caminhão e eles iam fechar uma parte da rua para eles fazerem uma dessas coisas de bloco de carnaval. E ele disse que quando ele parou, o sol muito quente, ele desceu do caminhão e ficou perto de uma barraca, tomando alguma coisa para refrescar. E ele começou a ouvir um pessoal cantando, achou a voz bonita, olhou, tinha um grupo assim mais ou menos, alguns 10, 15 metros de distância, ele chegou mais perto, tinha um grupo cantando, estavam terminando de cantar e um cara começou a pregar. Uma pessoa começou a pregar. E ele se converteu. Ouvindo o cara, ele se converteu. Detalhe, ele entrou numa crise, porque como que agora um cristão, ele iria manter os 2 caminhões de trio elétrico dele. E ele decidiu mudar de ramo, vender os caminhões, pegar o dinheiro e fazer alguma outra coisa na vida. Quando ele ofereceu o caminhão pro cara que comprou os caminhões dele, o cara falou assim pra ele: rapaz, eu acho que você tá dando um tiro no pé. Aí ele perguntou por quê? O cara falou assim: você já parou pra pensar se esse negócio de Deus, porque o cara não cria em Deus, se esse negócio de Jesus, se esse negócio de céu, você já parou pra pensar se isso for mentira? Se você tiver errado, você tá vendendo uma mina de dinheiro pra mim. Você é jovem, você ganha dinheiro com isso, você tem inúmeras mulheres, porque você sabe que as mulheres ficam doidas para ficar aí no caminhão e você é um rapaz simpático. Você já parou para pensar se você estiver errado? Ele falou: já parei várias vezes. Várias vezes esse pensamento já veio na minha cabeça. E eu não tenho uma resposta para te dar, para dizer que não é errado, que não é mentira, que não é verdade, que não é verdade. Ele falou: mas eu tenho uma coisa só para te falar que vem no meu coração na mesma hora que esse pensamento me assalta para dizer que pode não ser verdade, vem um pensamento na minha mente que diz assim: e você já pensou se for verdade? É isso. Aí ele disse o seguinte, e é nesse que eu me apego: eu não tenho provas concretas, mas essa voz que diz assim: você já parou para pensar se for verdade? Então é por isso que eu tô te vendendo. Eu conheci esse rapaz depois que ele vendeu essas coisas, era empresário numa outra área. Mas é exatamente isso. Há um questionamento sobre a verdade que é absoluta. Tudo é relativo. Você pode achar que não existe céu. É verdade, você pode achar. Você já pensou se você estiver errado? Pois é. Não é? Aí você pode virar para mim e dizer: e você já pensou se você está errado? Já. Claro. Mas como meu amigo lá do trio elétrico, mas você já pensou se eu estiver certo também? Sim. Então, para mim, para nós, para o Matt, para mim, para nós que somos cristãos, não existe esse perigo, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente poderia dar diversos exemplos de homens muito cultos que se renderam a ela. O C.S. Lewis, por exemplo, né, escritor britânico, que estudou a Bíblia como forma de criticá-la e se rendeu a ela. Blaise Pascal e tantos outros, gente na área da ciência, da matemática, da medicina, da filosofia, da sociologia, pessoas que eram ateus, né? E sem contar isso, quantas vezes já tentaram desacreditar a Bíblia? Houve imperadores romanos que disseram que a Bíblia não existiria depois de
30, 40, 50 anos. Eles já morreram há 200 e ela está aqui. Né? Quantas pessoas já disseram que a Bíblia cairia em desuso e ela continua ainda direcionando, ela continua falando, ela continua orientando, ela continua norteando, porque ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia não tem absolutamente nada de irrelevante, ela é totalmente relevante. E há um elemento, Mateus, que aí a gente pode caminhar para nossa conclusão com relação a isso. Muito importante. Por que você tem certeza que a Bíblia é o que você está dizendo que ela é? Relevante. Pela fé. Sim. Pela fé. A Bíblia diz que pela fé nós cremos que toda a Escritura, ela é inspirada, ela foi dada por Deus. É pela fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção daquilo que nós esperamos. Então, eu creio que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus pela nossa fé, Médio. Sim, e a fé, talvez tenha alguém nos ouvindo e pensa assim, mas ok, então é a sua fé, não a minha, porque eu não creio nisso, eu não consigo crer nisso. Aqui vem o maior, para mim, a coisa mais bela de tudo isso. A fé vem do ouvir essa palavra. Isso. Vai ler ela. Pesquisa. Quando o senhor estava falando desse exemplo, eu lembrei do Lee Strobel. Ele tem o filme e tem um livro dele, né? The Case for Christ. Ele que era... Você não conhece... Ele era ateu. Ele era ateu. Ele não era só ateu, ele combatia o cristianismo. Sim, ele viu a mudança na esposa dele ao ponto dele falar, eu não quero casar, me traz minha esposa de volta. Não foi com essa mulher que eu casei. Então como ele se achava bem mais intelectual do que a esposa, aí ele decidiu, ele falou, não, eu vou mostrar pra minha esposa que esse negócio é tudo falso, que ela não tem que acreditar nesse negócio não, eles estão querendo levar ela pra uma igreja, é isso. E ele acaba nessa pesquisa pra mostrar que a esposa tá errada, ele acaba se encontrando com o Senhor Jesus, que é a verdade. Isso. Como que ele fez isso? Através da Bíblia. Através da Bíblia. E olha, como ele, que era, ou que é, porque está vivo ainda, né? Uma pessoa muitíssimo inteligente. Eu o conheci, estive várias vezes quando ele estava presente numa conferência com uma determinada igreja aqui nos Estados Unidos realizava. Como ele, pessoas em outras áreas, mentes brilhantes, pessoas assim de uma capacidade analítica, crítica, enorme. Sim. Eu quero encerrar dizendo para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, faça o que o Mateus sugeriu. Você não tem que acreditar no que eu acredito pela palavra e ele. Você não tem que aceitar que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, absoluta e totalmente relevante, não só para essa época, para qualquer outra, até o dia que ele vier, porque ela diz que não vai passar nada dela antes que o Senhor venha, vai se cumprir tudo. Mas faz uma coisa, aceita o desafio. Sim. Qual que foi o desafio do Mateus? Leia, pense nela, medite, vá lendo. Vou criticar. Não tem problema. Não tem problema. Pode, Deus aceita ser criticado. Sim. Vai lá, ele não vai mandar um raio na sua cabeça. Não. Abra a Bíblia, comece a ler, deixa seu coração ir naquilo um pouco. Se depois você disser, realmente eu li, não creio, é com você e entre a sua consciência e Deus. Né? Mas aceite o desafio, quem sabe, é como a história do meu amigo. Sim. E se for verdade, quem sabe, vai haver uma mudança muito grande na sua mente e no seu coração, que é isso que nós esperamos. Então, nós estamos aqui para dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu vou convidar você a repartir esse podcast com alguém. Se você acha que você tem um amigo que é crítico, alguém que não crê, reparta com ele. Deixa ele nos ouvir para criticar que seja, não é? Mas reparta com aqueles que você sabe que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, para ajudá-los a entender um pouco mais. Então você pode fazer um grande favor, como o Mateus diz, para você. É uma bênção para a pessoa, como é que você diz? Se te abençoou, pode abençoar outro. Isso, se te abençoou, pode abençoar um outro. E aí, para abençoar, Método, como que eles podem nos ajudar aí? Algumas maneiras diferentes. 2 básicas. Você pode mandar esse link agora para um amigo. A gente manda tanta coisa em grupo de WhatsApp. Manda algo que pode abençoar alguém, salvar alguém, por exemplo, que vai se encontrar com o Deus da Bíblia pela primeira vez. Compartilhe. Clica ali no share, se o seu celular está em inglês. Se estiver em português, vai estar escrito compartilhe ou compartilhar. Então, clica ali, manda para os seus amigos. Se você puder fazer isso nas suas redes sociais também, por exemplo, você pode clicar,
tirar um screenshot do que você tá ouvindo e colocar lá no seu story ou como uma postagem. E isso vai abençoar alguém. Se te abençoou, pode abençoar outra pessoa também. É verdade. E você pode, no nosso canal do YouTube, se inscrever ou subscribe. E você pode também clicar lá nas notificações, né? Para te lembrar que saiu um vídeo novo. Porque aí você vai poder repartir eles também.